Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade da paróquia. Uma paróquia cresce quando ela tem uma unidade profunda entre os seus membros, entre as comunidades. As pastorais, os serviços precisam ser a expressão viva da unidade. O que é o contrário da unidade? A divisão. A divisão é o maior flagelo que nós podemos ter na igreja, porque a divisão, ela é obra do diabo. Então, qual é a atividade de Satanás? Dividir. Por isso que a palavra diabo na Sagrada Escritura significa divisor. Diabolém, do grego, aquele que divide. E o maior câncer da nossa igreja sempre foi a divisão. A divisão entre os bispos, entre o clero, a divisão entre os leigos, a divisão entre as pastorais. Eu creio que aqui não tem isso, mas mesmo se não tem, a gente precisa falar. Porque se a gente não previne a paróquia, a comunidade, para viver a unidade, então os nossos trabalhos não fluem. Todos nós precisamos ter um grande amor à paróquia. A paróquia é a nossa casa. A paróquia é o lugar do Espírito Santo. Aqui mesmo já tem pessoas informadas, já falaram para mim, eu estava lá no São José, mas não gostei do padre, não gostei disso, daquilo, deixei a paróquia. Acho que isso não é uma atitude adequada. Acho que a gente precisa saber lidar também com as diferenças que existem entre nós. Na nossa família nós temos isso. A paróquia é uma família. Se cada um, toda vez que muda um padre, tem que mudar da paróquia, não dá certo com o padre, eu não sei onde nós vamos parar. É horrível isso. A paróquia deve ser o lugar do nosso amor, do nosso encanto. Eu tenho dificuldade com essa e essas pessoas. A gente vai rezando, Deus vai abençoando o nosso coração e a gente muda, a gente aceita. A nossa cidade tem 8 paróquias. Então as pessoas começam a criar essa coisa de não ter uma fixação na comunidade paroquial. Moro aqui na frente da paróquia São José, mas gosto de participar lá do Cristo Rei com o padre Romilson, lá no Santo Expedito com o padre Osias, ou lá na Nossa Senhora Aparecida com o padre Jarbas, e por aí vai. Não firma. A gente precisa firmar na nossa paróquia. A paróquia é a nossa casa, repito. A gente precisa firmar na paróquia. Os padres passam, os bispos também. Daqui 8, 9 anos já é outro bispo que vai estar aqui. Já não serei eu mais. Porque a vida passa. O padre Joaci, daqui uns tempos também, vai para outro lugar. A gente não sabe quando. Eu não sou de ficar mudando os padres. Eu acho que aqui na diocese tinha uma coisa muito errada. Tinha um padre com 4 anos passou em 4 paróquias. Esse bispo não tem juízo na cabeça. Não
tem um pingo de juízo. Como é que você fica trocando padre? 3 anos, 4 anos, o padre não cria raiz. O padre leva 2, 3 anos para compreender a paróquia. Depois mais uns 2 anos para começar a organizar, criar o clima da paróquia em torno dos seus objetivos. E você vai começar a fazer realmente as coisas lá mais na frente. Então eu não sou muito dessa coisa de todo ano tem que mudar padre. Não funciona. Eu lembro uma vez o nosso bispo mudou 18 padres de uma vez. Foi tanta confusão, tanta complicação, desestabiliza a igreja. Você não precisa fazer isso. Se tem necessidade, muda um aqui, muda outro ali, vai. A paróquia precisa ter vitalidade. Senão não cria tradição, não cria uma unidade. E o padre deve ser o primeiro a promover a unidade. O padre tem que ter paciência. Eu fui pároco 22 anos, passei em 3 paróquias e atendi mais 3 paróquias junto com as paróquias que eu atendia. Sempre tive 2 paróquias nas costas. A paróquia fixa e uma outra distante que a gente dava assistência. Não é nada fácil, estou cansado até hoje. Nunca descansei daquela labuta. Até hoje estou cansado. Daí ser muito importante a pessoa do sacerdote. É quem tem que falar também para o padre, né? Que é o pai de vocês. O padre é a extensão do bispo na paróquia. Eu não gosto que o povo venha falar mal do padre. Você gosta de ficar fundando caminho para a cúria, para falar mal do padre? Resolva com o padre, conversa com o padre. Agora, se o padre é bruto, sem educação, não escuta, é ignorante, a gente tem que agir. Mas às vezes umas coisas tão bobas. Ah, porque o padre não me deu bom dia. Ah, mas eu também tenho dia que eu não dou bom dia. Você está conversando aqui, está passando tanta gente, ela não deu bom dia para mim. A gente também não pode ser essas ovelhas carentes, doentes, ovelha que precisa da atenção o tempo todo. Ninguém aguenta isso não, gente. Ah, porque esqueceu de ler meu nome no dia do meu aniversário. Ah, que besteira isso. Aí já fica melindrado. Paróquia não é lugar disso. Quando existem essas coisas na paróquia, é sinal que o demônio está agindo. O diabo não entra aqui dentro da igreja, porque tem cruz, tem santíssimo, ele fica ali fora. Já fica da grade para dentro. E ele fica jogando o anzol dele na barra da saia das mulheres, na barra da calça dos homens, para tirar da igreja. O demônio é astuto, perigoso, tinhoso. E divide a comunidade. Desencanta a comunidade. Com lamúrias, com brigas, com confusão. Na comunidade eu tenho que aceitar às vezes as ideias dos outros e morrer da minha. Aí eu queria que fosse assim. Eu queria que essa estante ficasse dali. Mas eu fui voto vencido. Todo mundo quis que ficasse daqui. Eu vou submeter. Sem amargura. Não, vou fugir da igreja. Vou sair da igreja. É o que a gente mais escuta. Ah, deixei os trabalhos, entreguei tudo. Não é assim. A gente precisa ter muita tranquilidade. Inclusive o bispo, na hora de mudar os padres, você tem que saber. Esse padre dá certo para aquela comunidade? Tem padre que é coringa. Você pode colocar em qualquer lugar que funciona. Outros não. Eu conheço meus padres tudinho, eles nem sabem, eu conheço tudinho, de dentro e por fora. Sei tudo. Conheço os temperamentos dos padres, já li todos eles. Então a gente já sabe mais ou menos os temperamentos, quem dá certo com quem não dá certo com o outro. Essa coisa nossa, humana. E o bispo tem que administrar toda essa coisa, né? Que não é nada fácil. O padre Joaci sabe muito bem como é que é isso. Não é fácil. Mas o Espírito Santo produz a unidade, o diabo produz a divisão. O católico zanga-sabão dá muito trabalho. O que é o católico zanga-sabão? Minha mãe fazia sabão de bola. Acho que os mais antigos lembram.
Você fazia no tacho, com sabão, com diquado ou com soda, ia fazendo o sabão. Apurava o sabão. Aí você arrumava uns panos velhos e ia colocando aquelas gorfadas de sabão quente. No lugar ele ia esfriando, depois você pegava aquilo e fazia a bola. Aí minha mãe botava a gente para vigiar se a dona Cantu ia chegar lá em casa. Se a dona Cantu olhasse o tacho de sabão, podia jogar fora. Não empelotava de jeito nenhum, esfarinhava tudo. Se ela fosse no chiqueiro e olhasse os porcos, não engordava de jeito nenhum. Morria de comer milho, mas não engordava. Se ela olhasse um pé de couve, ele murchava. Eu nunca vi um olho tão ruim. Zanga sabão. Tem gente que é assim. Tudo que ele põe a mão, tudo que ele olha, não vai para frente. E na igreja tem gente assim. Só vive na murmuração. Só reclamando. Reclama daqui, reclama dali, não aceita isso. A gente precisa aprender com a palavra de Deus, que diz: não murmureis. São Paulo diz: não fica murmurando. A paróquia não é um lugar de murmuração. A gente vai ajudando, dá as ideias da gente. Se a gente é vencido, assume com os outros e vai adiante, zelando. O zelo pela minha casa me consome. Não é só o padre que é obrigado a zelar da igreja. Todos nós, é a nossa casa. E a gente precisa de amar uns aos outros. O amor vem de Deus. O Espírito Santo produz esse amor no nosso coração. É tão bonito ver aqui a missa, todo mundo participando, um ajuda daqui, outro dali, as pessoas colaboram. É isso que tem que ser a paróquia. E eu preciso ser crítico. Será como é que eu estou sendo na minha comunidade? Como que as pessoas me enxergam? O que as pessoas falam de mim na paróquia? A gente precisa de vez em quando perguntar: será que eu não estou sendo um purgante, um zanga-sabão esquisito na paróquia? Outros tipos de católico bode. Não tem nada de ovelha. Ninguém dá conta de pastorear. Bode é um bicho que não adianta vocês querer pastorear, que não dá conta. Você junta um bandinho daqui, o outro já esparrama para cá. Você junta aqui e corre para lá. Não tem jeito, não tem quem dá conta de pastorear bode. É um animal esquisito, horrível. A ovelha não. A ovelha é pastoreada. A ovelha. Você junta, você chama, vem tudo. O pastor de ovelhas, se alguém for a Jerusalém, vai ver isso. Naquelas montanhas ali de Jerusalém, né, que é a Siquidão, os pastores de ovelhas, que até hoje, mesmo tempo de Jesus até hoje, eles vão à frente e as ovelhas vai tudo atrás. Bode não, você nunca vai ver pastor de bode. O católico é chamado a ser ovelha, que escuta a voz do pastor, que segue o pastor, que gosta de estar junto com as outras ovelhas. No frio elas se encostam para aquecer. O bode não. Por isso que Jesus fala: vai para lá os cabritos, vem para cá as ovelhas. Nós todos devemos ser pastoreados. Todos. Até o Papa precisa, não tem ninguém acima dele, a não ser Cristo, mas precisa ter o espírito de ovelha. Cardeal, bispo, todos nós precisamos ter espírito de ovelha. Deixar que Cristo nos conduza. Agora, na paróquia, o centro da unidade da paróquia, aquilo que une a paróquia é a Eucaristia. Vamos falar um pouquinho da Eucaristia. A Santa Missa, sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Na Santa Missa, eu recebo a força da unidade. Porque a missa é muito sério. A celebração da Santa Missa é muito sério. Eu preciso estar com o coração unido aos meus irmãos para comungar bem. Se eu tenho um coração que divide, se a minha vida é uma vida de divisão, de causar divisão, a Eucaristia não faz efeito na minha vida. Por isso que
A Eucaristia é o maná que cai do céu para alimentar a ovelha. Cristo, o bom pastor, se torna pasto para as ovelhas. A Eucaristia é esse alimento para o rebanho. Não existe igreja sem Eucaristia. E a nossa tem a Eucaristia válida, o sacerdócio e a Eucaristia válida. A gente precisa também amar mais os padres. Às vezes a gente massacra demais os padres. Isso não é bom. Na diocese, o clero às vezes massacra o bispo. E na paróquia, o povo massacra os padres. Porque falta essa dimensão da unidade. Eu não estou dizendo que aqui na diocese é assim. Eu só tenho a agradecer pelos meus padres, que são maravilhosos. Os padres da diocese são uma bênção. Muito dedicados. Mas tem lugar que é triste. Os bispos vão ficando doentes. O padre vai ficando doente na paróquia. Agora mesmo estou atendendo uns 3 padres de fora, sofridos, problemas. A comunidade não entende. Vamos para o primeiro slide. Próximo. Vamos ler junto? Jesus quis deixar para a igreja um sacramento que perpetuasse o sacrifício de sua morte na cruz. Por isso, antes de começar sua paixão, reunido com seus apóstolos na última ceia, instituiu o sacramento da Eucaristia, convertendo o pão em vinho em seu próprio corpo vivo, e o deu de comer, fez partícipe de seu sacerdócio aos apóstolos e mandou-lhes que fizesse o mesmo em sua memória. Isso aqui é o núcleo, é o fundamento da nossa igreja, o corpo de Cristo. Nós somos esse corpo. Seguinte, assim todo mundo, a Santa Missa é a renovação. Ele passou, não? Tá, vamos lá juntos. Assim, a Santa Missa é a renovação do sacrifício reconciliador do Senhor Jesus. Além de ser uma obrigação grave assistir à missa aos domingos e feriados religiosos de preceito, a menos que estejam impedidos por uma causa grave, é também um ato de amor que deve brotar naturalmente de cada cristão como resposta agradecida frente ao imenso dom que significa que Deus se faça presente na Eucaristia. Aqui tem uma palavra logo no início, reconciliador. A Eucaristia é sinal também de reconciliação nossa, não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. A gente precisa estar atento a esta reconciliação próximo. O que é a Eucaristia? É o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, nós celebramos agora. Por meio da consagração, o sacerdote converte realmente no corpo e sangue de Cristo o pão e vinho oferecido no altar. Vejam, não existe igreja sem padre. Não existe igreja sem Eucaristia. Para ter Eucaristia tem que ter o padre. Essa besteira de teologia da libertação, de muita gente fica falando que o padre não é necessário na igreja, isso é uma bagatela, isso é uma bobagem. É gente tagarela que serve ao demônio que fica falando isso. O sacerdote é absolutamente necessário na igreja. Eu falei disso ontem para os 70 e tantos padres lá em Belo Horizonte, que cuidam do ECC. O valor do padre. Os padres estão com cabeça baixa, achando que não vale nada. Não vale nada é a Globo Lixo. Não vale nada é esse povo que persegue a igreja. O sacerdote humanamente falando não vale nada, é igual qualquer outro. Mas o seu ministério é algo grande. E às vezes nós, sacerdotes, estamos perdendo o sentido real do nosso sacerdócio. A gente fica baixando a guarda para esse mundo ateu, esse mundo porco, pagão, sem Deus, que não tem nada a oferecer para nós. E a gente fica com medo de pregar
as verdades da fé, com medo de falar das verdades do Evangelho, que hoje está assim. Outro dia, 4 irmãos, num casamento, saiu revoltado da igreja com a minha homilia, ameaçando de me processar, porque era uma missa de casamento. Eu fui dizer que o casamento deixado por Deus é esse do homem com a mulher. É isso, você não pode falar mais. Vocês viram como é que está difícil? Até isso. Não é fácil. Os tempos são de perseguição à igreja. Grande perseguição à igreja. Perseguição aos cristãos. Vocês também são perseguidos. Outro dia uma professora foi perseguida, porque falou desses assuntos. Ela foi arrebentada nas redes sociais, mas a igreja foi lá dar apoio para ela. Não. Por que só um grupinho aí, 4% da sociedade tem direito de falar e ninguém pode falar nada? Não é assim não. Nós não vamos negligenciar o Evangelho. A igreja acolhe todo mundo. Todo mundo. Acolhe as pessoas que estão no adultério, para que elas deixem do adultério. Acolhe as pessoas homossexuais que estão no pecado, para que elas vivam na graça. Você não pode falar disso mais. A igreja nunca foi homofóbica. Nunca. E nem outras coisas. A igreja existe para nos ensinar o caminho do céu, o caminho da salvação. Ninguém é obrigado a ser católico. Ninguém. A igreja católica é uma proposta que Jesus deixou de sinal do seu reino, para que nós possamos, através da igreja, encontrar o nosso caminho de santidade, de salvação. Próximo. A Eucaristia é Jesus real e pessoalmente presente no pão e no vinho que o sacerdote consagra. Pela fé, cremos que a presença de Jesus na hóstia e no vinho não é só simbólica, mas real. Isso se chama o mistério da transubstanciação, já que o que muda é a substância do pão e do vinho. Os acidentes, forma, cor, sabor, cheiro, permanecem iguais. O ser do pão é mudado. A Eucaristia é essa força de Cristo, é esse alimento de Cristo para a nossa paróquia, para a nossa comunidade. A Eucaristia nos faz verdadeiramente irmãos, unidos uns aos outros, no poder do Cristo que se dá em continuidade na igreja através do sacramento da Eucaristia. E Nosso Senhor também está presente nos outros sacramentos, no batismo, na crisma. Mas na Eucaristia Ele está de maneira muito especial, porque a Eucaristia é o ponto alto da igreja. E a Eucaristia renova o coração da paróquia, faz da paróquia um lugar de unidade. Nós somos unidos em Cristo, unidos pelo seu corpo e sangue que nós comungamos. Próximo. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão e o trigo e o vinho da videira, sob os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o presbítero pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus na última ceia. Isto é o meu corpo, corpo entregue por vós. Este é meu cálice, o cálice do meu sangue, que também é entregue por vós. Aqui tem um gesto interessante. O trigo é semente. Para se tornar farinha, ele é esmagado. Ele é esmagado para poder virar farinha. A uva, ela é uma fruta. Para que ela possa se transformar em vinho, ela precisa ser esmagada, precisa ser pisada. O pão, o vinho, o trigo triturado. São gestos que mostram que eu também devo me tornar trigo, me tornar vinho de Cristo. Para isso a gente precisa ser triturado. Ninguém vem para a igreja para ser bajulado. A gente entra na igreja para sofrer. Vida de padre é sofrimento.
Vida de pastoral, de ECC, de EJC, de pastoral A, pastoral B, sofrimento. Vida de freira. E vocês que casam também. Eu tenho uma menina, eu estou cansado do meu casamento, não sabia que casamento era desse jeito, com 2 filhos. Foi minha filha, minha bisavó pariu 12 e criou tudo com alegria. Agora você no segundo já está assim. Essa mentalidade de não ter sacrifício. A nossa igreja não promete vida fácil para ninguém. Eu não vou para a igreja para me sentir bem, ficar numa nice, de boa, relaxado. Vou para a igreja para me relaxar, para sentir bem. Não. Igreja é lugar de a gente fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, eu preciso ser trigo e eu preciso ser vinho. E para chegar nesse estágio, eu preciso aceitar ser triturado, ser esmagado. Quantas vezes a gente é humilhado na igreja? Quantas vezes? Quantas vezes também um sacerdote é humilhado? Outro dia eu estava vendo um padre celebrando num lugar aí, um desses jovens de Black Matter, Heavy Black Matter, esse povo doido aí. O cara subiu só de calção, com a camisa amarrada em cima do calção, meio da igreja, o padre celebrando, o outro padre junto, o padre velho. Ele chegou, meteu a mão na cara do padre, que o óculos dele caiu. O padre ficou quietinho. Empurrou o padre, pegou o missal, as coisas e foi jogando tudo no chão. Ninguém fez nada. Eu não sei como eu reagiria. Eu tenho um cotovelo duro. Eu não sei. Teria que ter uma graça de Deus muito especial para você apanhar no altar sem fazer nada. Um moleque chega, bate em você, cospe na sua cara no altar. Na Europa, tem vez o bispo está celebrando, uma feminista vem, pula em cima do altar e urina pelada em cima do altar. É esse povo que fala de democracia, vocês acreditam? Que quebra as imagens do Nosso Senhor no meio das manifestações dele, obra, defeca em cima das imagens do Sagrado Coração, enfia crucifixo no orifício anal, pelados no meio de todo mundo. Você já viu os filmes? Vocês conhecem isso aí? Essa gente que fala de democracia, que fala de fascismo, são os verdadeiros fascistas, sanguessuga, preguiçosos, que não faz nada. Gente que vive aí 10 anos na universidade, não sabe nem o que é da vida, tudo cheio de maconha, de droga. Essa gente fica aí pulando na rua, pedindo liberação de maconha e tudo mais, né? Essa gente hoje olha para a torre da igreja e fala: essa torre precisa ser quebrada, porque ela representa autoritarismo, fascismo. É assim, racismo. Então nós estamos num tempo que a igreja precisa ser unida. Nós temos que ser unidos, as pastorais precisam ser unidas. A comunidade tem que ser unida em torno do seu padre. E o padre tem que tomar consciência todo dia: eu sou pai dessa comunidade. Eu tenho que orar por esse povo. Eu tenho que me dedicar a ele. Eu tenho que me consumir a esse povo. Eu tenho que ser ponto de unidade. Eu tenho que trazer o povo para o caminho do altar. Então esta é a mensagem que a Eucaristia traz para nós. Sacramento da unidade do corpo de Cristo na nossa comunidade, na nossa igreja. Eucaristia é tudo. A missa é tudo. E nós, sacerdotes, devemos celebrar com amor e com muita fé esses mistérios que Deus nos outorgou celebrar. O padre é para viver essa graça de Deus até a morte, até o fim, na fortaleza de Cristo. Que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, disse Jesus no capítulo 17 de João. Então que a Eucaristia una vocês, que você não sinta sua pastoral melhor do que a de ninguém. Cada um é servo, cada um deve ser ovelha, deve ser gente que soma, não que divide. Paróquia não tem lugar para essas divisões. A gente precisa ser uma comunidade de amor. Terminou a missa, você vê as pessoas fora da igreja
falando, conversando, papeando, partilhando. A igreja é o lugar da unidade, é o lugar do amor. A Eucaristia é este amor do céu que nos reveste. Que Deus nos ajude e que a Eucaristia nos alimente nesse caminho de unidade, de bondade e de grandeza. Se alguém tem alguma pergunta, nós vamos abrir para 3 perguntas para terminarmos. Se alguém tem algum testemunho, algum complemento, alguma pergunta sobre esse tema, fique à vontade. Coçou a cabeça. Vocês acham que a paróquia de vocês está vivendo isso? Está unida a paróquia ou não? Eu acho que melhorou. Melhorou um pouco. E uns tempos que era mais complicado. Vocês estão dispostos a ajudar o padre a melhorar cada vez mais a paróquia? É isso que eu quero de vocês. Ajudar o padre. Agarrar junto. Todo mundo tem que olhar na mesma direção. Cristo, centro. O centro da paróquia é Cristo. E... Ô, Reginaldo, sabe que tem um outro microfone? Tem um outro microfone para... O ponto que o senhor falou sobre a questão da mudança de sacerdote na paróquia, a gente, desde que nós casamos, frequentamos no caso da paróquia aqui, nós já passamos, o padre Joaci já é o 3º pároco. A gente percebe isso com constância. E uma coisa, como o senhor colocou, o padre passa. Se nós somos paroquianos, a paróquia nossa é essa. Então, na realidade, a gente tem que abraçar o padre que chega, né, e com a direção dele tentar, no caso, caminhar. Agora, se a gente for se prender, no caso, a isso, graças a Deus, aos párocos anteriores, até hoje são nossos amigos. Né? Mas não é porque um padre não dá certo com o outro que passou por aqui, que isso, no caso, vai mudar a nossa relação com ele. Mas, infelizmente, né, a gente tem visto isso, ultimamente foi muito forte, em função dos fatos que ocorreram anos atrás, né, e com a pandemia, a gente vê o povo ficou muito frio, ausente. Nas pastorais, a gente vê poucos membros participando das reuniões, das formações. Né, infelizmente, isso entristece um pouco a gente, mas tem que rezar mais. A pandemia foi o rabo do diabo passando em cima do povo e esfriando todo mundo. Tem que lutar contra isso. A questão de troca de padre na paróquia, o bispo tem que ter muita atenção. Eu tenho uma orientação, uma carta que eu entrego para o padre que está saindo e para o padre que está chegando. E eu faço uma reunião com os dois. Na minha gestão, não tem esse negócio de padre entregar a paróquia sem a gente saber de nada. De padre que sai carregando as coisas das paróquias. Não. Na minha administração, se eu vou trocar o padre Joaci, eu já converso com ele, é uma conversa, já vem o outro, eu já vou olhar que é amigo dele, que vai dar sequência à paróquia, não vai ficar xingando. O que sai é xingado e xinga o que está no lugar dele. Isso não funciona, isso não é de Deus. Então, eu procuro fazer a coisa muito na transparência. Padre meu não sai da paróquia deixando a paróquia com dívida. Ou ele paga a dívida, organiza tudo, para depois as coisas estar tudo límpida. Conselho, reunião com o conselho. Transição de paróquia tem que ser na transparência profunda. Transição de paróquia tem que ser às claras. E ainda mais, eu passo um dia na paróquia com os dois, antes da posse do outro, e à noite eu reúno com todas as lideranças, o que está saindo começa a reunião, eu fico ali sentado. Já tem um roteiro, a gente partilha, e depois o que está chegando dá a bênção final, já criando amizade com o povo. O padre que sai e o padre que chega
deve manter uma boa cordialidade. O que sai não tem que ficar mandando nas coisas que ficou para trás. Vocês acham que eu já fui a Rubiataba e Mozarlândia? Vai fazer 3 anos e meio que eu saí de lá. Nunca mais voltei lá. Nunca dei uma ligação lá. O povo lá me liga. Mas nunca para... Eles já sabem. Quando eu saí da minha primeira paróquia, eu falei para o povo: não quero que ninguém abra trieiro para ir atrás de mim em Mara Rosa, 65 quilômetros na outra paróquia. No dia da minha aposta, eles foram lá onde, ficaram lá chorando na ponta. Falei: obrigado pela amizade, a gente continua a amizade, mas eu já terminei meu tempo com vocês. Vocês agora voltam para lá e cuidam do outro que está chegando no meu lugar. Eles não gostam, não. Aquela choradeira, aquela besteiraiada, né? Aí você vai dar a posse para o padre que está chegando, o outro está saindo, está junto. Eu não aceito isso. Faz uma missa bonita, despede você que está saindo, deixa o povo chorar, Aí depois, no outro dia, vai ter a posse do outro, você já prepara toda a posse do outro. Quem está saindo tem que preparar a posse do outro, com os conselhos. Vai ter uma recepção, como é que vai receber a família do padre, tudo direitinho, arruma tudo certinho. Sacristia limpa, tudo arrumado, a mudança do outro já pode vir, tudo assim. Esse negócio de o padre tá chegando, se torna inimigo porque está saindo. Isso é o que mais acontece na igreja. No meu cajado não aceito isso. Eu não aceito isso, de jeito nenhum. Não tem desse negócio. O padre diocesano, ele tem que amar a diocese, amar o bispo e amar o povo da diocese. E aqui na diocese é bonito. Você chama o padre para vir celebrar na sua novena? Não é bonito isso, gente? Aqui tinha uns 2 padres que não chamavam. Só ele, porque não quer que o outro padre venha para o povo não falar dos defeitos dele. Com medo, né? É padre inseguro. Você disse não. Os padres têm que ser irmãos. Aqui na diocese, infelizmente, a tristeza, essas mortes, não é uma poluição do CROI. Aqui na diocese tinha um negócio, um conceito de paróquia boa. Eu não aceito um padre falar de paróquia boa na diocese. Qual que é a paróquia boa? É aquela onde você está, rapaz. O que é paróquia boa? Paróquia não tem dinheiro? Que besteira. Paróquia boa é aonde você está. Diocese boa é aonde você está. Eu aprendi isso, meu diretor espiritual. Eu nunca deixo meu coração para trás. Nunca. Eu sou transferido, eu levo o coração junto com as quiçaças. Trago tudo junto, o coração e as quiçaças. Agora, se você sai da paróquia e deixa o coração lá, o bispo é transferido e deixa o coração lá na diocese. Isso tem também. Fica ligando, fofocando. Não funciona não. Se o outro que assumiu no seu lugar liga para você para pegar informação, você dá as informações. Nada de ciúmes. Ciúme é coisa de gente fraca. Mais uma pergunta. Ninguém? Você quer perguntar, padre? Não é perguntar, mas assim, agradecer ao Senhor pela partilha. E é muito bom quando o Senhor menciona essas coisas, porque principalmente quando a gente fala sobre a Eucaristia. Desde quando a gente entra no seminário, o que nos dá força é justamente a Eucaristia, o pão. E nunca temos como deixar de olhar para Cristo, que está na cruz, e valorizar realmente a Eucaristia, que é celebrada sempre debaixo da cruz de Cristo. Né? Muito obrigado ao Senhor por esse primeiro dia e agradeço para que a gente possa, durante esta semana, continuar testemunhando o amor de Deus e permitir que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Amém. Vocês não têm o bispo à altura da diocese. Eu não sou o bispo adequado para Formosa. Teria que ser outro, bem melhor do que eu. Também o padre Joaci não é o padre
adequado para a paróquia. Nunca vai ter um padre aqui adequado, nem um bispo. Nós somos sempre instrumentos frágeis. Por isso o povo tem que rezar pelo seu pároco e pelo seu bispo. Confie no ministério do padre de vocês, ajude, reze. Todos os padres precisam de mudança, todo bispo precisa de mudar. A gente vai mudando até na hora da morte. Ajudar. Eu acho que o padre precisa ser muito aberto também a escutar o povo. Se tem alguém que questiona às vezes alguma coisa do padre, tem que escutar e colocar diante do Santíssimo. Será que eu estou errado? Estou certo. E assim a gente vai sendo um padre. O padre Joacir é um padre jovem, embora já tenha uma boa experiência, e está crescendo. E vai crescer aqui com vocês, e com certeza vai continuar fazendo um bom trabalho. Que vocês tenham muita paciência, o padre também paciência com o povo, e procure acertar o máximo possível. E perguntar sempre. A sua pastoral, o seu grupo tem que perguntar: estamos fazendo a vontade de Deus? O padre precisa perguntar, o bispo também: eu estou a fazer a vontade de Deus no meu ministério? E olhar sempre para o altar, lugar da unidade, e adorar Jesus com todo o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite tranquila e paz, e no final da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.